Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, e também transmitido pela TV Com para todo o Brasil. Então, nossa gratidão à TV Grandourados e à TV Com Brasil. E quero deixar aqui o convite para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. E esses dias nós tivemos uma viagem pela região de Bonito, Bodoquena, Pantanal Sul-Mato Grossense. Fizemos a estrada pantaneira, né, a Via Parque. Região muito bonita, depois da cidade de Miranda. Fica aí o convite nosso para você vir conhecer esta linda região do nosso país. E hoje eu quero falar de uma forma muito especial aos pais e aos nossos filhos, sobre as crianças. Vamos falar das nossas crianças. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos ler um texto muito especial aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. O texto de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15, que diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-os dali. Jesus abençoou as crianças. Jesus tem um cuidado muito especial com as crianças. Aqui os discípulos queriam impedir as crianças de aproximarem de Jesus, e Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, dos tais é o reino dos céus. Quem cria embaraço para as crianças são os adultos, está claro aqui no texto. Eram os discípulos que cercavam as crianças para elas não aproximarem de Jesus. É uma cena muito interessante. Enquanto os pais levavam os filhos para Jesus abençoá-los, os discípulos cercavam para que eles não aproximassem de Jesus. Aquela ideia de criança perturba o ambiente, criança vai incomodar Jesus. Isso mostra duas coisas. Primeiro, nossa falta de entendimento do assunto, porque na verdade nós deveríamos levar os nossos crianças a Cristo, tanto como família quanto como igreja, e jamais impedi-los de aproximar de Jesus. E o outro lado é quanto que Jesus era uma figura atraente. As crianças, elas não procuram a pessoa quando não tem por ela alguma afinidade, quando aquela pessoa não sabe cativar aquela criança. Jesus era cativante até com as crianças. Que figura maravilhosa é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a ponto das crianças serem atraídas a Ele. E isso só mostra para nós quão belo, precioso, amável a pessoa de Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre esse aspecto, as crianças no reino dos céus. E alguns aspectos: a criança na família, a criança na sociedade, a criança na escola e a criança na igreja. Quero destacar esses 4 aspectos a respeito da criança. Você que tem filho em casa, tem filhos ou netos, que tem criança na família, preste atenção nisso. Criança é bênção de Deus nas nossas casas, nas nossas famílias.
elas precisam de ser conduzidas a Cristo. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Então, as crianças devem ser ensinadas. Então, vamos falar alguns aspectos sobre as crianças. Primeiramente, a criança na família. Quando nós temos crianças na família, nós devemos entender o lugar da criança na família. Houve um tempo, talvez você que tenha mais ou menos a minha idade aí, na década de 50, sabe disso, que as crianças não opinavam em nada dentro de casa, não podiam fazer nem barulho quando tivesse um adulto, quando recebia visita. Alguns lares, por exemplo, quando o pastor chegava para visitar a família, os pais sentavam na mesa para conversar, as crianças, se não tivesse espaço na mesa para elas sentarem, obviamente se tivesse, elas sentavam, se não, elas ficavam num tamboretinho do lado, ou até sentada no chão, em silêncio, ouvindo. Então a criança entendia assim: aqui é o meu lugar, é o momento de eu ouvir a conversa dos adultos, que nem sempre a criança, nesse contexto da família, é conveniente a criança ouvir certas conversas de adulto, não é verdade? Então tinha esse lugar reservado para as crianças. Depois as crianças começaram a virar um reizinho da casa. Parece que a casa toda tem que girar em torno das crianças. Alguns casais, quando os filhos nascem, em vez dos filhos entrarem no ritmo dos pais, são os pais que começam a entrar no ritmo dos filhos. Isso é muito perigoso. A criança se sente insegura quando os pais não trazem as crianças para o ritmo delas. Até esse é um contexto da família. A Bíblia fala das crianças dentro do contexto da casa, por exemplo, na hora da refeição, na hora do alimento. O Salmo diz assim: teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. O momento da refeição é aquele momento que as crianças devem sentar à mesa com os pais, não lá na sala vendo televisão ou olhando o celular. É o momento de sentar à mesa, valorizar aquele momento ali de refeição, do pão de cada dia, agradecer o alimento, ensinar às crianças os hábitos alimentares, a educação da mesa. As crianças precisam de ser ensinadas. A palavra de Deus nos diz isso: ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios chega a dizer que um filho bem ensinado, bem educado, é a alegria do pai, a alegria da mãe. Mas um filho ou uma filha mal educados é a vergonha do pai, vai fazer vergonha num pai, numa mãe, quando estiver com amigos, num passeio, numa viagem, ou recebendo visitas, ou na casa de parentes. Então, no contexto da família, a criança tem um papel muito importante, mas ela não pode assumir as rédeas da casa. As rédeas têm que estar na mão dos pais, do pai, da mãe. E as crianças têm que pegar o ritmo da família e não a família pegar o ritmo da criança. Isto é importante, família, inclusive na hora de ir para a igreja. Oh, fulano, você tem faltado aos cultos. Ah, meu filho dorme na hora de ir para o culto. Quer dizer, leva dormindo. Se ele acordar lá na igreja, ele vai acordar ouvindo os hinos. Vai ser um momento que vai ficar na memória dele para sempre. Então, a família deve ter um zelo especial com a criança, mas não deve fazer a casa girar em torno da criança. Isso gera insegurança no coração deles e é contrário aos princípios da palavra de Deus. São os filhos que têm que pegar o ritmo da família e não a família se adequar ao ritmo dos filhos. É claro que nós temos que saber que o ritmo da criança é diferente do adulto e entender isso em alguns momentos, mas é importante nós lembrarmos que as crianças não podem virar o rei da casa, a rainha da casa, como se a casa tivesse que girar em torno deles. Isso não faz bem nem para a alma deles e nem para o ambiente
da família. Então esse é o contexto da criança dentro de casa, dentro da família, ensinando hábitos, ensinando respeito. Tem um ditado no nosso meio que diz assim: a educação vem de berço, ou seja, vem de casa, vem da família. A criança reflete a realidade da família. Uma casa onde não há disciplina, não há amor, não há ensino, não há orientação, a gente vê o reflexo disso na vida da criança, e principalmente quando ela tem que lidar fora de casa com a sociedade. Quando você vê uma criança no contexto social, nós temos que ter com elas um respeito especial, ajudá-las, orientá-las. É muito precioso quando a sociedade sabe lidar com as crianças. Hoje ficou até perigoso você aproximar de uma criança, que qualquer coisa que falar a seu respeito, qualquer acusação que fizer contra você relacionada a uma criança, você não tem condição de explicar aquilo. Então muitos têm procurado até evitar um convívio, mas um convívio respeitável, ele é sempre precioso. Dar uma atenção à criança, tratá-la educadamente, tratá-la com amor, com carinho, para que ela se sinta respeitada e amada dentro da sociedade. Então as crianças dos outros também devem ser alvo dos nossos cuidados morais, sociais, para não deixarmos a nossa sociedade se corromper. Eu me lembro da passagem bíblica quando Moisés pedia a Faraó para libertar o povo de Israel do Egito, para deixar o povo de Deus sair daquela escravidão do Egito, mas quem escraviza o outro nunca quer permitir que o escravo saia livre. Então o Faraó não deixava, até que um dia ele falou: deixo vocês irem, mas as crianças ficam. Ora, o que Faraó queria com as nossas crianças? Será que não é o mesmo que alguns movimentos estão querendo com as crianças? Degenerar o caráter das crianças, querer dar a elas um tratamento que elas ainda não têm maturidade para eles. Me lembro a feita conversando com um pai, queria deixar o filho escolher opções na vida, opções até mesmo da sua própria idoneidade masculina, feminina, essas coisas, e o pai dizia: não, ele tem que ter liberdade. A criança tinha 5 anos. Aí perguntamos: você daria a chave do seu carro para o seu filho de 5 anos sair dirigindo? Não, ele não tem ainda maturidade. E que maturidade tem para certas escolhas da vida? Por isso que os pais, a sociedade, precisam de não investir nesse tipo de movimento dentro da nossa sociedade que vai deturpar as nossas crianças. A sociedade precisa de cuidar, proteger das nossas crianças para que eles cresçam de forma suave, para que eles sejam bem orientados pela família, para um convívio na sociedade, onde eles também sejam respeitados e não sejam induzidos pela maldade de adultos. Então nós precisamos de cuidar e zelar pelas nossas crianças para que elas cresçam sadias, sadias na fé, sadias no amor, sadias fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para que não geremos aí uma sociedade doentia, mas uma sociedade saudável. É o que nós queremos para as nossas crianças, um ambiente saudável, social, para que elas cresçam de forma saudável dentro da sociedade. Mas ainda vamos falar da criança na escola e na igreja. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, na sua TV Gran Dourados.
A nossa gratidão aqui ao diretor Rubens, Roseli e toda a sua equipe da TV Grandourados, e esse programa também transmitido pela TV Com Brasil. Obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Nosso abraço especial para você que nos acompanha e que está ligado aí neste canal TV Com Brasil. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje está falando da criança, e agora vamos falar da criança na escola e na igreja. Já falamos da criança na família e na sociedade. Jesus está aqui chamando para si a responsabilidade com as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. E abençoou as crianças. Ora, se Jesus abençoou as crianças, sinaliza para nós uma atenção especial que Jesus dá à criança. E se tem um ambiente que expressa muito bem a atenção com a criança, é a escola. Todos nós, um dia, crianças, lá na escola, nunca esquecemos nossos professores, aquela professora que nos ensinou a ler e escrever, ou aquele professor que nos ensinou a ler e a escrever, ensinou as primeiras equações da matemática, aqueles que nos ensinaram a nossa língua portuguesa, a gramática, ciência, biologia, religião, enfim, tanta coisa boa que um professor ou professora tem para ensinar. E principalmente devemos lembrar que a escola não deve ser uma ferramenta de ideologias, ela deve ser uma ferramenta de estudo e um ambiente agradável para a criança aprender, mas aprender aquilo que é da competência da escola. A escola não toma o papel da família, o papel da família é da família, o papel da escola é da escola. Quando falamos da escola, nós estamos falando de uma educação, do ensino formal para as nossas crianças. É português, é matemática, é ciência, é biologia, é química, é física, é geografia, é filosofia, tanta coisa boa que a escola tem para ensinar para os nossos filhos, mas estamos falando daquela educação formal, aquele ensino formal. A educação brasileira tem muito que melhorar em benefício das nossas crianças. E a criança na escola, um ambiente agradável, seguro, tantas coisas que às vezes acontecem dentro da escola, os filhos receberem educação em casa, para chegar na escola, saber respeitar uma professora, um professor, respeitar os colegas de classe, respeitar a direção da escola, saber o seu lugar como aluno dentro daquela escola, não ficar riscando as paredes da escola, fazendo da escola aquele ambiente depredado, não, zelar da escola. Todos nós gostamos de ver o exemplo que as crianças no Japão e a educação japonesa dá para o mundo, das crianças cuidando da escola. Nós já vimos quadros de sala de aula, inclusive que as crianças é que limpam a sala de aula para deixar tudo limpinho, agradável para a próxima turma que vai entrar naquela sala, ou para eles mesmos no dia seguinte. Então o ambiente da escola deve proporcionar ao aluno um ambiente de educação, de aprendizagem, a escola saber lidar com as crianças, os seus dramas, as suas dificuldades, mas principalmente relacionada ao aprendizado, ao ensino formal. Escola não é para ficar ensinando ideologias para nossos filhos, mas para ensinar as letras, para ensinar aquilo que é pertinente a uma educação formal que todo cidadão precisa de ter para desempenhar bem suas funções dentro da sociedade, um preparo profissional. Então, a escola tem um papel fundamental. E outra entidade que tem um papel fundamental ao lado da família, relacionado às crianças, é a igreja. Jesus está falando aqui de um contexto de reino dos céus. E o contexto de reino dos céus não se limita apenas à igreja. Jesus é o Senhor soberano de toda a terra.
As ciências são as ciências de Deus. As ciências não têm outro papel a não ser estudar as obras de Deus. Deus criou todas as coisas, e se a ciência quer estudar um objeto, um animal, ela está estudando a criação de Deus. Então, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Mas quando nós falamos da igreja, tem um papel importante ao lado da família na educação da criança. Normalmente, as nossas igrejas têm classe de escola dominical para as crianças, desde o berçário, depois classe de 3 e 4 anos, de 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, e por aí vai, para levar uma pedagogia, a palavra de Deus dentro da pedagogia apropriada para cada faixa etária da criança. Então a igreja tem um carinho especial com as crianças. A nossa igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana de Dourados, todo sábado à tarde, às 3 horas, nós temos um trabalho especial com as crianças, que envolve ensinamento da palavra de Deus, da Bíblia, para eles terem orientação espiritual, lazer, recreação. A criança gosta muito de brincar, praticar um esporte, lanche, como que elas gostam do lanche, não é verdade? Então tem um ambiente saudável para as crianças. A igreja cria um ambiente saudável para as crianças. Durante o momento do culto, elas participam da liturgia do culto. Chega um momento que elas vão ouvir a palavra de Deus também, na linguagem melhor para o ensino delas, para elas aprenderem a respeitar os irmãos na fé, a respeitar um pai, uma mãe, um idoso. A igreja tem um papel especial. E Jesus está dizendo aqui que dos tais é o reino dos céus. Por que nós batizamos as nossas crianças, filhos de pais crentes, lá na infância? Porque Jesus está dizendo que das crianças também é o reino dos céus. Elas não estão excluídas enquanto crianças do reino dos céus. Elas são acolhidas pelo batismo na comunidade da graça, na comunidade da aliança, para fazerem parte da comunidade da fé. Não dá para nós imaginarmos uma família sem criança, como não dá para imaginar a igreja, o corpo de Cristo sem crianças, sem elas estarem integradas dentro de uma aliança com Deus, dentro desta visão da aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, e que Jesus morreu na cruz, o sangue da nova aliança, e agora Jesus está introduzindo as crianças nesta aliança, dizendo dos tais é o reino dos céus. Nós não podemos criar embaraço para que as crianças também pertençam à comunidade da aliança, à igreja, e devemos recebê-las pelo batismo e integrá-las oficialmente à igreja visível, ao corpo de Cristo. Então as crianças têm um papel fundamental na família, na sociedade, na escola e também na igreja. Mas lembrando que elas são crianças, elas precisam de ser ensinadas. A Bíblia diz que uma criança entregue a si mesma é uma criança que ela vai crescer com o coração cheio de inseguranças, rebeldias, cheio de coisas ruins, ou seja, não tem um norte, não tem uma direção. Cabe a nós, os adultos, orientarmos as nossas crianças, tanto que o texto lá vai dizer de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. A criança precisa ser ensinada, não é para deixar ela aprender com a lei da natureza. Ela precisa de ser ensinada, precisa de ser educada pelos pais, na sociedade, na escola, na igreja. Elas precisam de ser ensinadas, educadas, para que elas se tornem cidadãos saudáveis, cidadãos de valor dentro da sociedade, exerçam uma cidadania autêntica, livre, que elas saibam pensar por si mesmo, que elas saibam o caminho em que devem andar. E quando Jesus agora
lacra esse assunto dizendo: deixai que as crianças venham a mim, dos tais é o reino dos céus. O reino de Deus pertence também às nossas crianças, mas elas precisam ser educadas, conduzidas, orientadas, para que elas cresçam de forma segura e saudável. Eu quero pedir a bênção de Deus pelas nossas crianças hoje. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para orar e pedir a bênção de Deus sobre as nossas crianças neste dia. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco, e hoje nós tratamos sobre o tema que Jesus abençoa as crianças. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos apresentar as nossas crianças diante de Deus neste momento. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra que é fiel e verdadeira. Obrigado porque Jesus abriu as portas do reino dos céus para as crianças, abençoou as crianças. Eu peço que o Senhor abençoe as crianças dos lares que nos assistem agora, abençoando o crescimento dessas crianças, abençoando a educação dessas crianças, para que elas cresçam saudáveis, abençoando essas crianças na família, abençoando-as na sociedade, na escola, na igreja. Que o Senhor proteja as nossas crianças, Pai, que não haja abuso das nossas crianças, que elas possam evitar as más companhias e aquele adulto que está próximo da criança seja uma influência boa para ela, um bom exemplo. Eu peço a Tua bênção pelas nossas crianças neste dia. Derrame a Tua graça no coração de cada uma delas. Renove a esperança em Cristo no coração de cada uma das nossas crianças. Nós Te bendizemos e pedimos que o Senhor abençoe as nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui nesta programação e continue neste canal assistindo às demais programações.